Bom dia. Bom dia, irmã Rosana. Deus abençoe muito, muito. Domingo de bênção para nós. Amanhã é dia das crianças, né, irmã Rosana? Seu departamento. Graça e paz. Bom dia, pastor Vanderlei. Bom dia, Nivaldo. Muito gostoso esse hino. Feliz, alegre. Como eu desejo que seja o seu domingo. Xanda, bom dia. Bom dia pra tia da Maitê. Bom dia, Guinaldo. Deus abençoe. Beijo pra Gigi, que amanhã é dia dela também. Beijo pra Adriana. É um templo de louvor que nós vamos erguer para o Senhor. Ouvimos o templo, estudamos aqui a construção do templo que Salomão fez e agora estamos ouvindo do nosso templo, um templo espiritual. Ergamos e cuidemos deste templo. Deus aqui. Aguardando um pouquinho mais para que os nossos irmãos estejam se chegando aqui. Bom dia, irmã Rosana. Manda um beijo pro Isaac. Amanhã é dia das crianças. Bom dia, Silvana. Silvana, um beijo pros teus filhos. Coloca o nome deles para mim. Hoje eu fiquei tentando lembrar o nome deles, se bem que eu não sei se eles ainda se consideram crianças, né? Mas queria saber o nome deles. Se puder digitar aqui. E eu fiquei em dúvida também. Eu falei, são 2 filhos. Ou 3. Olha, não sei, Silvana. Queria que você colocasse o nome deles aqui. Rosana, manda um abraço pro Maurício, pra Leia, Luciano. Muito bom estar com a senhora domingo, apesar de não nos cumprimentarmos, não batermos um papo, mas foi muito bom. Xanda, Nivaldo, que estavam com a gente. Mais um minutinho, são 10h04, 10h05, nós vamos começar. Mateus e Arthur. Lindos nomes. Mateus e Arthur. Não sei se eles se consideram crianças, mas um feliz dia das crianças para eles, super abençoado pelo nosso Senhor Jesus.
Vamos orar? Temos 25 minutos pela frente, então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque mais uma vez as tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas hoje pela manhã. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, agradecidos e com o coração, Senhor, aberto para ouvir a tua palavra, aprender um pouquinho mais de ti e colocar em prática na nossa vida diária os ensinamentos que a tua palavra nos traz. Ó Senhor, abre as nossas mentes, que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos que a tua palavra se renova a cada manhã e traz para nós novos ensinamentos, novas posturas, e assim nós queremos viver uma vida que te agrada, uma vida que cada vez mais se pareça com a tua vida, Senhor. E por isso nós queremos, Senhor, te pedir humildemente, Senhor, que o Senhor, através do Espírito Santo, ilumine, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos ouvir e guardar em nossos corações a tua palavra, para praticá-la, Senhor. Abençoa todas as famílias aqui representadas e abençoa esses momentos que teremos juntos. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Já ouvimos um louvor para a gente começar e estou bastante feliz por mais uma vez estarmos juntos aqui. Estamos estudando o livro de Reis e na semana passada, na última aula, nós falamos do confronto entre os profetas de Baal e o profeta Elias. Falamos muito rapidamente, mas conseguimos colocar ali um ápice no momento em que foi confrontado, né, o Baal com o nosso Deus, o Deus de Israel. Então, Deus trouxe seca e fome a Israel e pediu para que Elias avisasse isso antes ao rei Acabe e à sua mulher Jezabel, e trouxe seca e fome para o povo de Israel, para mostrar o seu poder, não só para o povo, mas para o rei e para Jezabel, a fim de que eles mudassem os seus caminhos. Mas eles não deram ouvidos. Durante 3 anos, a falta de chuva trouxe seca, e com isso a falta de água também trouxe fome, porque os alimentos naturais produzidos pela agricultura, eles não tinham mais em abundância, e aí então eles começaram a passar seca e fome. Mas ao final desses 3 anos, Deus manda que Elias vá até Acabe e diga para ele que Deus irá mostrar que ele é Deus. E aí a gente então falou do confronto que houve, né, no capítulo passado, na aula passada, e mostramos toda a preparação do altar, e enfim o povo reconhece que Deus é Deus e se rende a Deus. Porém, os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, descem para o riacho, onde ali são mortos ao fio da espada. Eu até, durante a semana, falei bastante com o pastor Vanderlei, mas como que eles foram mortos? Eram 450, e a gente fica elucubrando, mas isso pouco importa, né? O que importa é que nós temos que entender que quando você obedece a Deus e vive nos seus caminhos e segundo os seus preceitos, as bênçãos do Senhor estão estendidas para você. Mas eles desafiaram a Deus, e mesmo assim o pastor Vanderlei falou para mim, não existia um código ali. Eles tinham um desafio, Deus deu a vitória e mostrou que era Deus através do profeta Elias. Os outros 450 profetas foram mortos, né? Então, isso pouco importa para nós a forma. O que importa é que, ao fim disso, né, Deus mostra que Ele é fiel à sua palavra para cumpri-la, que Ele é justo e santo. E então, nós acabamos, no último versículo que lemos, foi o versículo 40, que diz: Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar.
Eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Elias havia subido ao Monte Carmelo para esse desafio, né? Para mostrar que o nosso Deus era o Deus que atende às orações, e o Senhor mandou fogo e consumiu todo o holocausto. E aí então ele desce para o riacho de Quizon e lá os profetas de Baal são mortos. Então nós vamos agora terminar, porque até agora o que desceu do céu foi fogo, fogo consumidor, e Deus mostrando ao seu povo que ele é Deus, sempre foi, sempre será Deus. Então Elias manda dizer para Acabe comer e beber, porque ele já está escutando um barulho de chuva pesada. E eu fico pensando assim, eu vi alguns comentaristas dizerem, ele ouvia esse barulho de chuva pela fé. Porque Acabe teria ouvido também, as pessoas que estavam em volta teriam ouvido também. E quando a leitura se segue, você vai ver que não tinha barulho de chuva. Era Elias com seus ouvidos espirituais ouvindo já o barulho de chuva. E aí ele manda que Acabe vá comer. Então Acabe foi comer e beber. Acabe já estava aqui bastante crédulo nas palavras de Elias e atendendo aquilo que ele havia dito. Ele vai comer e beber, e aí Elias sobe novamente. Ele havia descido para o riacho e ele sobe até o Alto Carmelo. E a Bíblia nos relata no versículo 42 que ele se dobra até o chão e põe o rosto entre os joelhos. A gente vê nessa posição de Elias uma posição de dependência, uma posição de adoração também, né? E eu acho que você também já conhece essa posição. Muitas vezes quando a gente está contrito, nosso coração contrito, e vamos buscar a Deus, nos ajoelhamos, baixamos as nossas cabeças e aí falamos com o Senhor. E a Bíblia mostra para nós a posição em que Elias se coloca, e certamente ali, falando com Deus, ele pede que o servo dele vá, né, aqui no versículo 43 diz, vai e olhe na direção do mar. Ele disse ao seu servo, não há nada lá, disse ele. Ele mandou o servo ir e voltar durante 7 vezes. Na 7ª vez que o servo foi e voltou, a Bíblia nos relata que ele disse, na 7ª vez o servo disse, eu vejo uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem, está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Seriam os carros e cavalos, né? Os carros ligados aos cavalos. E o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Essa história nos relata o final, quando o Senhor prova que ele é Deus e que manda fogo do céu para que todo o povo veja, ele também arremata mandando chuva. Mas as coisas não acontecem assim tão automaticamente. Quando lemos, em apenas 1 minuto, 2 minutos, lemos a palavra de Deus, mas cada versículo contém lições preciosas para nós, e também tem um tempo até que todas as coisas aconteçam. E a gente então pode perceber que durante este tempo há sempre a atuação de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos aqui Elias numa posição onde Deus trabalha, numa posição de serviço, servindo a Deus, uma posição de reconhecimento de sua soberania e numa posição de fé. O que eu gostaria hoje da gente conversar e aí trazer uma aplicação para a nossa vida, né? Depois que Deus manda fogo do céu,
que é algo sobrenatural. Elias também precisa de um novo milagre sobrenatural, porque há 3 anos não chovia naquela terra, mas o próprio Deus havia dito isso para ele. E então ele se dobra e manda avisar, ele diz que está ouvindo, né? E como nós dissemos aqui, ele está ouvindo pela fé, porque ninguém mais está ouvindo, e ele está ouvindo e diz, vai chover. E manda o rei comer. E aí ele se coloca em posição de um homem de fé. Ele teve muita fé. Eu fico pensando, e nós devemos trazer isso, né? Enquanto ele estava adorando a Deus, ele pedia para que o servo fosse ver. E foram 7 vezes em que o servo foi e voltou e disse: Não, não tem nada. Foram 6 vezes, na verdade, porque na 7ª ele dá uma pequena esperança para Elias. Mas a gente vê que Elias em nenhum momento vacila, em nenhum momento se levanta para ele mesmo ver. Ele continua na sua posição de adoração a Deus, ele continua na sua posição de fé, porque se ele não tivesse fé, ele não teria pedido para o servo 7 vezes ir voltar, porque ele sabia que Deus faria. Ele não sabia o momento, mas ele sabia que Deus faria. E ele continua adorando a Deus e numa posição em que Deus se agrada. Ele sabia que Deus se agradaria daquela posição de contrição e de dependência de Deus. E aí é a primeira lição que eu trago para a nossa vida, é a primeira aplicação, e para que você também faça uma reflexão. Qual é a sua posição quando você está esperando por um milagre? Quando você está esperando por uma mudança? Quando você está esperando por algo, que algo aconteça na sua vida, você continua adorando a Deus? Você continua numa posição de dependência de Deus? Ou você se levanta, pega a coisa na sua mão e tenta resolver pela sua força? É uma grande aplicação que a gente vê aqui desse grande profeta Elias. A fé dele é uma fé invejável. É uma fé que nós também devemos pedir a Deus. Assim como Elias, Abraão também, quando não havia esperança, teve fé. E o comentarista da nossa lição fala sobre isso. Quando não há esperança, há fé. E é isso que Deus nos convida, né? A vivermos esta fé inabalável, esta fé que mesmo quando não há possibilidades de fogo descer do céu, de chuva descer do céu, de um cordeiro aparecer para ser sacrificado no lugar do filho amado de Abraão, o Senhor, no momento exato, providencia esse escape, esta bênção, esta solução. A gente vê o tempo muito ligado à nossa posição de espera para que nós possamos viver o melhor de Deus para nós no tempo dele. Então, há um momento em que o servo de Elias, isso é na 7ª vez, ele volta dizendo: eu vejo uma pequena nuvem, mais ou menos assim, ó, do tamanho da mão de um homem. E isso foi o bastante para que Elias falou: fale para Acabe pegar os carros dele e para que ele vá embora, porque vai cair água e ele não vai conseguir sair, né? Que fé maravilhosa, que fé ousada, uma ousadia. Acabe era o rei que o perseguiu durante todos aqueles anos. Acabe ainda tinha homens, cavalos, exército, mas na força de Deus e do seu poder e na confiança que ele tinha, ele fala para que esse recado seja dado a Acabe. E então Acabe vai embora e o que acontece? Mais um milagre extraordinário. Também conversava com o pastor Vanderlei sobre isso. A Bíblia nos relata que enquanto as nuvens escuras apareceram no céu, Acabe partiu com os carros para Jezreel, uma cidade, e o poder do Senhor veio sobre Elias. E ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. E aí, a gente também começa a tirar daqui tantas lições. O poder sobrenatural de Deus.
tomou conta Elias. Você pode imaginar uma pessoa correndo mais do que cavalos, ou junto com os cavalos, um ser humano correndo e correndo e correndo e correndo durante muitos quilômetros. Eu até busquei ver a distância, mas como eu não tinha precisão do lugar em que Elias estava, eu pude ver que é uma distância muito grande, mas muito grande mesmo. Fiquei até boca aberta, porque Elias continua correndo, correndo e acaba fugindo da chuva e correndo com seus cavalos e indo para essa cidade. O que você vê Deus demonstrando nessa situação? Ele está com muita vergonha, né? Envergonhado, na sua posição de rei, do homem mais poderoso. Ele viu que ele teve a oportunidade de ver que Deus era Deus. Deus estava com Elias. Deus atendeu ao chamado de Elias, ao clamor dele, tanto no Monte Carmelo, como depois, quando Elias está novamente lá pedindo chuva. Ele vê isso, ele sabe de tudo isso, ele acredita nas palavras de Elias. A Bíblia nos demonstra aqui de uma forma indireta, porque ele vai comer, ele pega o carro, então ele vai embora, e aí Elias vai correndo ao lado dos seus carros para demonstrar que a palavra que Deus deu a Elias se cumpriu. E por mais que o rei quisesse mentir ou abafar, ou não fazer conhecer ao povo, isso foi impossível. Imagina os soldados, todo aquele exército vendo Elias correndo junto com os animais, e certamente entre eles deveriam conversar. Nossa, o que é isso? Como ele consegue isso? E certamente atribuíam isso a Deus, ao Deus de Israel. Então o Senhor esteve com Elias durante todo o tempo, honrou a sua fé, colocou ele em posição onde Deus quer, né, que cada um de nós, e ele também como servo, esteja dependente dele, crendo totalmente no seu poder e executando todas as obras que tinha propósito em fazer. Isso é maravilhoso. Essa história é muito bonita. O profeta Elias é um profeta que é falado não só aqui em 1 Reis, ele é falado também no Novo Testamento, e o nosso comentarista nos mostra também que João Batista é comparado a Elias, que Elias também aparece, o nome de Elias aparece junto a Moisés e a Jesus glorificado em Mateus 17:3, e também aparece em Apocalipse 11, do 3 ao 8. A gente entende que Elias é uma das testemunhas do fim da tribulação. Então, esse profeta é um servo de Deus que creu no poder do Senhor, que fez aquilo que Deus ordenou para que ele fizesse, e consegue viver, enxergar e participar de milagres sobrenaturais no decorrer dessa história que estamos conversando aqui. É tudo muito maravilhoso, é tudo muito lindo. E aí nós vamos entrar também no capítulo 19. Vou olhar aqui quanto tempo nós temos. Ainda temos 5 minutos e aí podemos avançar um pouco, né? Quando a chuva cai e tudo isso acontece, tudo isso que relatei acontece, o capítulo 19 já começa nos falando a respeito de Acabe, contando a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Esse é o primeiro versículo do capítulo 19. Como ele havia matado todos aqueles profetas à espada, e aqui nós temos, né? Vemos aqui como é que eles foram mortos, e por isso Jezabel manda um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Que mulher! Tá vendo, Xanda? Que mulher essa Jezabel? Deus manda fogo do céu, Deus manda chuva para provar que é Deus, e Jezabel
endurece seu coração, idolatra outros deuses e ainda persegue o homem de Deus e decreta a sua morte. É incrível a gente ler uma coisa dessa. Após tudo que Acabe relata para ela que havia acontecido, a gente espera nada mais, nada menos do que o arrependimento, do que voltar atrás, do que começar uma nova caminhada, mas não é o que acontece com essa mulher. E aí, o próximo versículo traz para nós uma informação que, ao mesmo tempo em que eu fiquei, poxa, a gente se decepciona um pouco, né? Mas depois a gente fala, não, mas somos humanos e essa grandiosidade vem de Deus. A Bíblia fala que Elias teve medo. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Bezerba de Judá. Ele deixa seu servo e entra no deserto caminhando. E aí a gente se pergunta, meu Deus, Deus havia feito tantas coisas extraordinárias, tantas coisas maravilhosas. E por que Elias não conseguiu manter a sua fé no extraordinário de Deus? Isso acontece conosco. Ora estamos no monte e ora estamos no vale. Isso acontece conosco. Nossa fé por vezes é vacilante, por vezes é abalada, nos amedrontamos, esquecemos tudo aquilo que Deus já fez por nós. Mas nesse momento eu convido você a lembrar que você é um vitorioso, que você já passou pelo fogo, pela água, por tantas coisas e Deus continua te sustentando, continua fazendo você, tanto no monte como no vale, ser sustentado, ser encorajado, ser abençoado e aprender com Ele, né? E Elias, então, ele vai para o deserto, né? E a gente já aprendeu que o deserto é um lugar difícil, inóspito, seco, árido e que traz para a gente muitas lições e muito aprendizado. E com certeza Deus no comando de todas as coisas vai trazer para nós domingo que vem o desfecho dessa história do profeta Elias quando se amedronta e vai para o deserto. É também mais um capítulo maravilhoso, é também mais uma história, uma parte da história que nos leva a refletir sobre muitas coisas na nossa caminhada cristã. Que bom ter você aqui até este momento. Que bom poder compartilhar com você essas lições que temos caminhado e extraído dos livros do Velho Testamento e nesse momento 1 Reis. Domingo que vem nós vamos falar desse episódio de Elias no deserto. Não sei se você já passou por algum deserto. Talvez você tenha alguma coisa em comum com essa parte da história e a gente possa também extrair grandes lições daqui. Que você tenha um domingo abençoado por Deus. Se tiver criança aí na sua casa, comemore muito. E logo mais no culto à noite, alguns de nós estaremos novamente juntos, louvando ao Senhor, recebendo mais uma porção da sua palavra, nos vendo ainda que mascarados, mas isso também vai passar, eu creio, eu sei que você acredita nisso também. E Vânia, minha amiga querida, um beijão para você, Vânia. E aí nós caminharemos juntos, confiantes, sabendo que o nosso Deus é o Deus dos pequenos, dos grandes e dos extraordinários milagres em nossas vidas. Que Deus abençoe você e sua família. Um bom domingo, fica com Deus. Beijo no teu coração. Até mais, até domingo que vem. Deus abençoe a todos vocês e não vou terminar sem agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra
que é viva e eficaz em nossas vidas. Te agradecemos também pelo Espírito Santo que o Senhor nos deixou para nos consolar, para nos iluminar, para nos fortalecer e nos encorajar. Que Ele esteja com todo o teu povo e que nós possamos propagar esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Agora sim, tchau, beijo para você.